Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Caio Fraile, sou doutorando do programa de pós-graduação em Design aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no sul do Brasil, junto com a Fernanda, que é mestranda do programa, a professora Berenice e o professor Gilson. A gente produziu o artigo Soluções Educacionais Corporativas, Etapas do Design Instrucional na Educação Corporativa. Vou apresentar esse artigo agora para vocês, tá bom? Bom, vamos lá então. Da onde que surgiu o estudo, né? A gente começou a entender que transformações sociais e tecnológicas mercadológicas ocasionaram mudanças nas formas de aprender e trabalhar da sociedade como um todo, principalmente porque houve uma constante atualização de conhecimentos, das informações elas mudam com uma velocidade muito grande, então há uma grande volatilidade, né, nesse contexto. Por isso, a aprendizagem ela ultrapassou os limites da educação formal, ou seja, ela não estava mais acontecendo apenas no contexto e no local das universidades, escolas, e ela passou a ocorrer no contexto corporativo também. Por conta disso, nas empresas ocorreu a adoção da educação corporativa e o design instrucional, ele é a área de conhecimento que vai orientar o planejamento, desenvolvimento e implementação de projetos educacionais nesse contexto. Dito isto, o estudo ele propôs um fluxo que sintetize de forma estruturada os procedimentos adotados por designers instrucionais na educação corporativa. Então, é um grande fluxo tentando detalhar realmente esse processo como um todo, né, do início ao fim. Para entender um pouquinho mais, né, a educação corporativa é uma estratégia de desenvolvimento de pessoas nas organizações por meio de ações educacionais voltadas ao aprimoramento de competências, habilidades e atitudes. Então, a gente está falando de conhecimentos, né, de conceitos que devem ser adotados por esses profissionais, de habilidades, de saber fazer, então, de técnicas para que essas pessoas executem as suas funções de forma assertiva, e da melhor forma possível, e atitudes do querer fazer, né? Então, a gente está falando da mentalidade, né? O que a empresa, o que a organização, ela espera realmente de questão de valores, de atitudes desse profissional. Tudo isso a educação corporativa vai buscar desenvolver, né, como competências para essas pessoas. Já o design institucional, ele vai ser a ação planejada de ensino que, por meio de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais, vai buscar facilitar a aprendizagem humana. Vai colocar, então, ali no centro desse processo o aluno, e a empresa, né, as necessidades de aprendizagem, e buscar fazer uma mescla tudo isso. O design institucional, como ele está no contexto do design, ele tem uma visão de projeto. Então, ele identifica que há uma necessidade a ser solucionada, no caso, uma necessidade de aprendizagem, e ele vai tratar isso como um projeto. Então, adotar técnicas e métodos para que isso seja feito de forma assertiva, pensando num processo que tem início, meio e fim. Para isso, ele pode adotar diversos métodos e metodologias. O mais famoso deles é o método AGE, que, por conta da sua natureza dinâmica e flexível, ele consegue se adaptar a diferentes contextos, aumentando ou diminuindo a complexidade e etapas que ele vai englobar. De modo geral, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte de concepção, ou seja, quando a gente vai idealizar o que esse projeto educacional ele vai ser, de como ele vai se comportar, né? E uma etapa de execução, que é quando realmente a ação de aprendizagem ela vai ocorrer, quando o aluno realmente vai estudar. Então, a gente tem ali as etapas, né, de análise, que vai ser a identificação da necessidade de aprendizagem, do contexto educacional, a etapa de design, que vai ser a especificação, ou seja, como a gente vai fazer esse projeto acontecer, e o desenvolvimento, que seria a produção dos materiais educativos. A implementação seria a ação de aprendizagem em si, então, o momento que o aluno senta para estudar, e a avaliação seria um momento de reflexão, para ver se tudo foi feito de acordo, se o aluno realmente conseguiu aprender, né, se aquela aprendizagem foi efetivada ou não. Para o estudo em si, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com designers instrucionais que atuam no contexto da educação corporativa, com o objetivo principal de identificar quais são os procedimentos adotados por cada um deles no seu dia a dia de trabalho.
Foi adotada, então, a análise de conteúdo com a técnica de análise categorial de Bardan e foi utilizado o software Atlas TI, que é especializado para análise de dados qualitativos, para conseguir fazer as conexões entre o todo, né, entre as partes e o todo. Como resultado, a gente conseguiu identificar 14 processos que foram divididos dentre as etapas do método AD. Como o método AD tem muita relevância, né, no campo, a gente utilizou ele como um plano de fundo e esses 14 processos eles foram alocados de forma estratégica dentro das 5 etapas que eu apresentei para vocês anteriormente. Vou apresentar, então, esses 14 processos de forma um pouco mais breve, por conta principalmente do nosso tempo, e depois vou apresentar o fluxo, que eu acho que é interessante a gente ver essa dinâmica. Bom, na primeira macroetapa de análise do método AT, né, um plano de fundo, a gente vai começar com uma etapa de apoio comercial, que ela vai ocorrer apenas em empresas que oferecem o serviço, né, de curso customizado, por exemplo. Então, no caso de uma empresa que tem uma demanda de aprendizagem, mas ela não consegue fazer internamente, ela pode contratar uma empresa para fazer isso por ela. Nesse caso, essa empresa contratada, ela pode, muitas vezes, solicitar que um designer instrucional participe, né, de reuniões de alinhamento com essa empresa para propor uma proposta comercial que seja mais adequada, seja mais pautada na necessidade dessa empresa que está contratando esse treinamento. Na sequência, então, ocorre uma análise da demanda, que o designer instrucional ele vai ver o escopo do projeto, ver o perfil do aluno, do cliente, ver o conteúdo, né? E vai ver se está adequado, qual é o contexto realmente, né? Ele vai entender qual que é a demanda como um todo. Na sequência, ocorre a construção de conteúdo. Os entrevistados, eles falaram que essa etapa pode ocorrer ou não. Como que funciona isso? Durante a análise da demanda, o designer instrucional, então, ele vai analisar o conteúdo e ele vai avaliar se ele está completo. Se ele estiver completo, não há necessidade de construir esse material, ele já está pronto. Caso ele esteja incompleto ou se o conteúdo não existe, então ele precisa fazer essa construção desse material. Seja isso feito pelo próprio designer institucional ou se vai ser contratado um profissional, um especialista no assunto para construir esse material. O importante é que ele seja completo e que ele traga, por exemplo, exemplos do dia a dia do colaborador, né, da demanda que está sendo necessária ali de aprendizagem, trazendo experiências pessoais e profissionais para que ele sim se veja, né? Ele se veja refletido naquele material. Na sequência, na macroetapa design, a gente tem a etapa de planejamento instrucional e visual, na qual vão ser delineados quais são os parâmetros, né? Quais são as diretrizes que a gente vai adotar durante o projeto. Então, o que que vai ser feito realmente, quais materiais educacionais a gente vai fazer, qual vai ser a diretriz de linguagem, de visual, como o conteúdo vai ser dividido em módulos, por exemplo, né? Então, toda essa diretriz vai ser feita durante o planejamento instrucional e visual. Na sequência, ocorre o desenvolvimento, que ocorre em diversas etapas ali, né, diversos processos. Para iniciar, então, ocorre a roteirização, no qual o designer instrucional vai pegar um documento de Word, muito provavelmente, e ele vai escrever exatamente os textos que vão estar nos materiais. Então, se a gente vai ter um vídeo, quais textos vão ser falados nesse vídeo, quais textos e imagens vão ser mostrados nesse vídeo. Se for um e-learning, por exemplo, também, quais textos o aluno vai ter que ler, né? Quais imagens, se ele vai ter que clicar em alguma coisa ou não. Então, vai ser toda essa dinâmica de interação, de texto, de leitura, de análise de imagens. O designer instrucional ele vai fazer isso num documento, vai fazer uma documentação. A partir disso, é feita a revisão ortográfica e gramatical desse material. É feita, então, a produção das mídias, que é feito normalmente pelo designer gráfico, né, não pelo designer institucional, a não serem alguns contextos específicos. É realizado os testes desse material, vendo se ele está completo e se ele está funcionando direito, e caso não esteja, são realizados os ajustes. Os entrevistados apontaram que os testes e ajustes eles são muito importantes, porém, se não tiver uma equipe suficiente, orçamento ou tempo suficiente para a realização dessas etapas, eles acabam suprimindo esses processos. Na sequência é feita a validação do material, que é feita pelo cliente. Então, todo o material que foi produzido é enviado para o cliente e ele vai fazer uma validação, ver se está completo, ver se está funcionando, ver se está adequado com a expectativa, né, a necessidade dele. E, por fim, é feita a tradução do material. Aí, a tradução a gente tem que sempre pensar se ela é necessária, né? No caso, por exemplo, de uma empresa que é uma multinacional, ela vai precisar traduzir esse material para a linguagem de outros idiomas, por conta da localização das outras unidades, né, da empresa. Na sequência, ocorre a macroetapa implementação,
na qual vai ocorrer a implementação, ou seja, a gente vai colocar aquele treinamento à disposição do aluno, seja no ambiente virtual de aprendizagem, seja numa sala física, que ele vai ter que acessar aquele conteúdo, e a gente pode também produzir os materiais de divulgação desse curso. Os entrevistados falaram que isso é muito importante, é muito interessante, porque vai fazer com que as pessoas tenham conhecimento que esse curso existe, e eles apontaram que às vezes as pessoas nem sabem que tem esse treinamento, né, que há essa necessidade de aprendizagem, mas que a divulgação, ela, às vezes, ela pode ser deixada de lado, caso, novamente, né, a gente não tenha uma equipe suficiente, a gente não tenha canais de comunicação tão específicos e tão descritos, né, na organização como um todo. Por fim, a gente tem a macro etapa de avaliação, que vai recorrer à avaliação do curso como um todo, né? Então, a gente vai avaliar ali se os objetivos de aprendizagem eles foram cumpridos, se os alunos conseguiram aprender de forma correta, de forma completa, se os materiais que foram produzidos eles foram suficientes ou não, né? E isso tudo pensando em identificar pontos positivos e negativos para novas rodadas, né, desse mesmo treinamento ou para treinamentos futuros que vão ser desenvolvidos na organização. Bom, como que ficou então? O nosso fluxo de design instrucional para a educação corporativa, ele é dividido em 5 partes, né? Que são as 5 etapas lá do método AGE. Então, a gente tem ali as áreas, né, de análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. Dentro dela, a gente vai ter os 14 procedimentos que foram identificados a partir das entrevistas. Esses procedimentos, eles são etapas fundamentais, que são as etapas em verde, ou seja, são todas as etapas que têm que ser seguidas. Todo projeto de design institucional vai ter uma análise de demanda, vai ter um planejamento, uma roteirização. Isso porque, se não tiver essas etapas, ele pode ter erros graves no final da execução do projeto. As etapas azuis são etapas contextuais, ou seja, são etapas que, dependendo do contexto, elas precisam ser feitas. Então, o conteúdo, por exemplo, às vezes a gente já tem, então a gente não vai precisar fazer a construção de conteúdo, mas, se for necessário, a gente precisa fazer. Os testes e ajustes é aquela questão, como eu falei, se a gente tem uma equipe suficiente, a gente faz porque é importante. Caso contrário, a gente pode suprimir essa etapa. Já as etapas pontuais, como o apoio comercial e tradução, elas ocorrem em contextos muito específicos. Então, elas são etapas pontuais, que a gente vai ter que avaliar se realmente há necessidade ou não de realizá-las, né? Quanto ao movimento desse fluxo, as setas em linha contínua, elas vão mostrar o percurso natural do projeto de design instrucional. Então, a gente vai começar em apoio comercial, vamos fazer a análise da demanda, passar pela construção de conteúdo, pelo planejamento e assim por diante, cada uma das etapas. Agora, se a gente está, por exemplo, na etapa de validação de material, que é feita pelo cliente, ele identifica que há erros, né? Há pontos que devem ser melhorados, ajustados, corrigidos. A gente vai fazer isso e voltar a etapas anteriores. Ou seja, a gente vai mandar para a produção do roteiro, novamente, se for uma questão textual, por exemplo, que precisa ser corrigida e ela é mais grave, ela vai ter um impacto maior, ou a gente vai voltar para a produção das mídias, se for uma questão mais visual, uma correção mais pontual. Então, a gente vai ter um movimento de retorno. Caso ele ache que está tudo certinho, a gente segue para a etapa seguinte, né? Já no caso da tradução, se há demanda de traduzir para um outro idioma, então, por exemplo, se a gente tem uma empresa que tem uma filial no Brasil e na Itália, a gente vai traduzir o material para italiano também. Então, a gente faz a tradução e volta novamente ali para a etapa de produção de mídias, que a gente vai aplicar o novo idioma nos materiais que foram produzidos, né? Essa é a dinâmica do fluxo, né? Realmente identificar quais são as etapas desse material, dessa produção de design institucional, e também a relevância, né? A importância, o impacto de cada etapa para o sucesso do projeto de design institucional. Isso foi identificado principalmente pela fala dos entrevistados, tá? Cada um deles foram identificando, falando qual o nível de relevância de cada uma dessas etapas. Então, esse é o fluxo do nosso estudo. Bom, como considerações finais, então. O estudo ele promoveu uma aproximação entre teoria e prática, ou seja, entre o mercado e a academia, e ele pode servir como um guia para designers instrucionais iniciantes ou com pouca experiência, ou para profissionais que já são renomados, que são experientes na área, mas que querem revisar ou aprimorar os seus próprios processos. Em pesquisas futuras, entende-se a necessidade de fazer pesquisas em outros países como forma de comparar semelhanças e diferenças em diferentes contextos culturais, ver o que realmente faz sentido em diferentes contextos, fazer uma validação desse material, ou seja, aplicar esse fluxo no contexto de educação corporativa e ver se ele funciona certinho,
e desenvolver instrumentos de apoio, como checklists, templates e ferramentas visuais para auxiliar o designer instrucional. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ler o material completo, acessem o artigo. Se quiserem conversar com a gente, tirar dúvidas ou falar sobre outros pontos de design instrucional, a gente está por aqui. Tchau, tchau. Prazer. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.